Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem para quem está chegando aqui? Eu sou a Kelly Varela, sou produtora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e tenho também o Mágicas de Mãe. Se você ainda não conhece as nossas páginas, aproveita para procurar aí no Instagram, TikTok, Facebook e seguir a gente nessas páginas também. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, dá o seu like nesse vídeo e compartilha ele com outras pessoas, porque é uma maneira que você tem de ajudar o nosso trabalho para que ele continue. Hoje a gente vai falar aqui sobre autismo e comorbidades, dando ênfase à deficiência intelectual e ao TDAH. E para isso, eu chamei uma grande referência no assunto aqui no Brasil, que é o Dr. Paulo Liberalesso. Então, eu já estou, assim, de antemão, eu quero muito agradecer ao Dr. Paulo por ele ter aceito o convite, porque é realmente uma honra, assim, o senhor é uma referência, né, no assunto. Então, passar a bola para o senhor e o senhor dizer onde que o senhor atende, as redes sociais em que o senhor está, onde que as pessoas podem lhe achar. Kelly, eu que agradeço pelo convite. Eu acompanho teu trabalho já há algum tempo. Para mim é um prazer estar aqui. É um prazer. Acho que a gente vai ter um momento muito produtivo, né? Quem quiser acompanhar, pessoal, é @PauloLiberalesso, tudo junto no Instagram. Eu tenho uma empresa que fornece cursos também, cursos em neurociência, mas eu sempre posto nessa rede social, @PauloLiberalesso. A nossa empresa chama IEPSIS, mas eu sempre posto através do Instagram. Então, ali você vai conseguir ter acesso a tudo que a gente faz também. E é bem importante, assim, né, as pessoas procurarem lá, porque até hoje eu estava ali falando, né, que uma mãe pediu uma referência de um médico na área, aí indiquei o senhor e todo mundo falou, mas é impossível conseguir um horário. Mas segue lá que vai saber muito conteúdo, muita informação, né, doutor Paulo? A gente posta todo dia, Kelly. Todo dia eu posto vídeo ou eu posto algum artigo ali. Então, e é uma página muito técnica, né? Então, o que tem ali é conteúdo de boa qualidade, qualidade científica mesmo. Então, dá para confiar no que está postado nessa página. Toma cuidado, pessoal, porque tem umas páginas fakes ali com o meu nome, sabe? Mas é Paulo Liberalesso, tudo junto, já está meu rosto ali, não tem erro. É isso aí. Então, o senhor é neuropediatra e trabalha com os transtornos do neurodesenvolvimento. Perfeito. E aí, hoje a gente vai falar sobre autismo, que é um assunto que as pessoas têm demonstrado muito interesse, até pelo grande número de autismo, né, que a gente tem visto ultimamente. Então, vamos já para as pessoas que ainda não sabem nada, né, doutor Paulo? Estão chegando assim, caíram de paraquedas e não sabem o que é o autismo. Como que a gente pode explicar Perfeito. para elas? Você usou uma palavra, Kelly, que talvez ela seja a palavra mais importante do autismo, né, do transtorno do espectro do autismo. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a gente diz que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, o que a gente está querendo dizer é que ele é um transtorno que compromete a criança desde o começo da vida. Às vezes, dependendo da quantidade, da intensidade dos sintomas, os sintomas podem não ser percebidos nos primeiros meses, às vezes no primeiro ano. Mas esses sintomas eles têm que estar presentes no começo da vida. Quando a gente usa o termo transtornos do neurodesenvolvimento, o que está por trás disso é que nos primeiros 24 a 36 meses os sintomas têm que estar presentes. Você falou sobre deficiência intelectual também, né? Transtorno do Sim. desenvolvimento intelectual, que também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim como no transtorno do espectro do autismo, na deficiência intelectual, no transtorno do neurodesenvolvimento intelectual, os sintomas também têm que estar presentes no começo da vida. Quando a gente usa o termo transtorno do espectro do autismo, a gente está se referindo a um transtorno do neurodesenvolvimento que altera os comportamentos, né? Principalmente os comportamentos sociais, então a forma como essas pessoas, como essas crianças interagem com outras crianças, mas altera outros comportamentos também, o comportamento verbal, o comportamento vocal. Então, habitualmente, essas crianças têm atraso do desenvolvimento da fala, e normalmente aqui no Brasil, infelizmente, o diagnóstico é muito tardio. A média do diagnóstico aqui no Brasil é ao redor de 4 a 6 anos, e isso é um absurdo, né? Porque esses sintomas, esses sinais do autismo, eles estão presentes na imensa maioria das vezes já no primeiro ano de vida, mais tardiamente no segundo ano de vida. Esse atraso do diagnóstico acaba desencadeando uma série de problemas para a intervenção. O prognóstico fica pior, o tratamento ele fica muito mais complexo, né? Então, mas habitualmente é isso. Ele é um transtorno que altera os comportamentos da criança,
principalmente o comportamento social, então a forma como a criança interage com as outras crianças, e um sinal muito importante é o atraso da fala. Os dados mostram que 97% das crianças que têm o diagnóstico de autismo realizado antes de 2 anos de vida, a mãe levou a criança por atendimento, não porque ela tivesse uma suspeita de autismo, mas porque a criança tinha um atraso de fala. Eu sempre digo isso porque eu digo aos colegas da pediatria, né? Mesmo que você não entenda sobre o transtorno do espectro do autismo, se você entender sobre o padrão do desenvolvimento normal da fala, é muito difícil de você errar um diagnóstico de autismo, ou pelo menos você vai saber quando encaminhar essa criança, porque aí é o número de palavras, é a forma como a fala se estrutura. Então, se não der para estudar nas profundezas do autismo, pelo menos que se estude a forma como a criança aprende a falar, as fases do desenvolvimento da fala, porque a nossa chance de conseguir diagnóstico precoce aumenta muito. E aí até ele perguntar, né, aproveitar esse gancho e perguntar ao que se deve esse atraso, né, tão grande que a gente tem no Brasil. Claro que são vários fatores, né? Que aí quando o senhor falou, os colegas pediatras, né, eu lembro que, e isso é uma fala de muitas mães, é recorrente de muitas mães, que relata-se ao pediatra, né, que já está desconfiando de alguma coisa, e muitas vezes o que essas mães escutam é, não, Cada criança tem o seu cada tempo. criança tem seu tempo, vamos esperar mais um pouco. E aí, essa espera vai ter um custo, né? Total, total. Eu, há alguns anos atrás, que é ali quando eu dou aula em congresso, em seminário, eu sempre comecei a bater muito duro nessa frase, cada criança tem o seu tempo. Porque isso é uma frase que, se você for pensar bem, ela não faz nenhum sentido, né? Porque, veja, é óbvio que cada criança tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu peso, cada pessoa tem a sua altura, e, claro, cada pessoa tem a sua cor da pele, mas isso não significa que aquele seu tempo está correto, né? Então, se isso fosse verdade, se cada criança tem o seu tempo e está tudo bem, a gente poderia dizer também que cada pessoa tem o seu peso e não existe mais obesidade, porque cada pessoa tem o seu peso. Então, a questão não é se cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu peso, tem a sua altura. A questão é se o seu tempo, se o seu peso, se a sua altura está dentro da média que é considerada normal. Então, quando você pensa na questão da fala, né, eu sempre gosto muito de falar sobre a fala, porque é a coisa mais óbvia, é a coisa mais clássica que tem na criança que tem atraso do desenvolvimento. A parte motora a mãe pode relevar, a parte socioemocional pode relevar, mas a fala chama muito atenção. Então veja assim, uma criança de 12 meses, de 1 ano de idade, ela começa a usar palavras por aproximação. Então ela olha para a mãe e começa mamã, mamã. Ela olha para o pai e começa papá. Ela olha para a comida e começa papá. Ela começa a falar dá, quer. Isso com 12 meses. E a partir daí, a partir de 1 ano, se o cérebro dessa criança for normal, for um cérebro neurotípico, a fala ela explode no cérebro. Veja, com 12 meses, fala de aproximação, algumas palavrinhas de aproximação. Mas quando passam-se 6 meses, essa criança chega ali com 1 ano e meio, essa criança já está falando de 15 a 20 palavras. Quando passa mais 6 meses, a criança chega com 2 anos de idade, com 24 meses, essa criança está falando de 180 a 200 palavras. Mais 6 meses, a criança chegou com 2 anos e meio, isso já chega próximo a 400, 500 palavras. E quando ela chega com 3 anos, ela fala mais de 1000 palavras. Então, veja que uma criança neurotípica, uma vez que a fala começa a se instalar no cérebro dela, o desenvolvimento é muito rápido, ele é muito marcante, né? Eu gosto sempre de falar com 3 anos de idade, porque uma criança neurotípica de 3 anos de idade, ela já fala quase como um adulto. Ela monta frases completas, ela usa presente, passado e futuro, ela usa masculino e feminino, singular e plural, ela começa a usar os artigos, as preposições. Então, se você analisar uma criança de 3 anos de idade e um adulto, a grande diferença na fala, obviamente, é que o adulto sabe uma quantidade de palavras, tem um vocabulário muito superior, muito maior. Mas a estruturação da fala, aos 3 anos, ela tem que estar pronta. Para quê? Para que aos 4 anos de idade, uma criança neurotípica comece a contar uma história. Então, a partir de 3, 4 anos de idade, aquela fala que já é muito comunicativa, ela já é perfeita, ela começa a ganhar complexidade. E aos 4 anos de idade, uma criança tem que falar exatamente como um adulto.
Então você veja, esses marcos que eu falei aqui, eles são marcos muito simples, na verdade, né? Quer dizer, se você não conseguir decorar, eu sempre digo aos colegas, escreva esses marcos do desenvolvimento. Na hora de uma consulta pediátrica, vai perguntando ali, um por um, e se tiver atrasado, você não precisa falar nada para a mãe de autismo. Você fala, Sim. olha, eu identifiquei que há um atraso do desenvolvimento da linguagem falada, da fala expressiva, e eu sugiro que você procure um neurologista, um fonoaudiólogo, enfim, alguém que possa fazer. Uma outra questão do atraso do diagnóstico também, que você colocou super bem, é que o Brasil ele é um país continental, né? O Brasil ele é gigantesco, né? E qual que é o grande problema disso? Os especialistas, eles estão muito localizados na capital. Então, se você pegar, nós estamos agora aqui em Curitiba, né? Se você pegar em Curitiba, a gente tem uma boa quantidade de especialistas, mas você começa a sair, se afastar daqui, você vai 50, 100, 150, 200 quilômetros, acabou. Você não tem especialistas, né? Até hoje, quem tinha me perguntado era uma mãe que mora no interior, e que ela falou, eu vou procurar em outras cidades, aí você tem alguma referência? Eu citei alguns nomes, ela falou, nossa, como vocês têm um número muito maior, aqui não tem nada, não tem ninguém, né? Então, realmente, a gente vê que é muito difícil, porque também tem uma outra questão, né? Muitas vezes cai em um profissional lá na cidade que não é especialista em autismo, que daí você vai reduzir mais ainda esse número, né, doutor Paulo? Você tem um Total. neurologista, você tem um psiquiatra, mas que não entendem, não estudaram sobre aquilo, se especializaram naquilo, né? E a gente sabe que faz diferença você entender Total. sobre o assunto, Tem né? uma coisa que eu sempre digo, né? A pediatria do Brasil, ela é muito boa, assim. O médico brasileiro, né? Ele é muito bem visto no mundo inteiro. É que nós somos um país pobre, né? Então as Exato, né? pessoas ficam com a impressão que a nossa medicina é ruim. A medicina do Brasil é uma das melhores medicinas do mundo, né? Qual que é o problema? É o resto dessa frase. É uma das melhores do mundo desde que você tenha recurso. E a gente estava levantando algumas questões, né, doutor Paulo, do porquê que o atraso é tão gritante, assim, o atraso do diagnóstico do autismo no Brasil, né? Eu acho que tem uma série de fatores que contribuem para isso, né, Kelly? Talvez um dos principais seja o tamanho do nosso país, né? A gente está num país que ele é gigantesco, ele ocupa quase que um continente inteiro. Então, isso, claro, tem alguns benefícios, mas tem alguns problemas. Os grandes especialistas e nos mais diferentes transtornos, na neuropsiquiatria não é diferente, eles estão agrupados nas capitais. Então, conforme você começa a se afastar dessas capitais, você vai 50, 100, 150, 200 quilômetros, não tem mais especialista, né? E o transtorno do espectro do autismo, eu sempre digo assim, tem um momento ali do autismo que qualquer pessoa vai fazer o diagnóstico, né? Claro, você pega uma criança de 7, 8 anos de idade, que não sabe falar, que não olha nos olhos, que não se socializa, até tua avó sabe que alguma coisa está estranha ali, né? Mas só que quando o diagnóstico ele é feito de uma forma muito tardia, isso acaba tendo muito pouca importância, muito pouco impacto sobre a qualidade de vida da criança, né? Então, qual que é a beleza do diagnóstico do transtorno do espectro do autismo? Você conseguir fazer um diagnóstico muito precoce. Então, você conseguir ali, com 1 ano e meio, 2 anos da idade, se você pensar no que a gente já discutiu aqui sobre o desenvolvimento da fala, é muito difícil você fazer um diagnóstico depois de 2 anos hoje em dia, né? Quer dizer assim, tem que ser feito antes disso. A gente estava falando sobre a pediatria, né? O pediatra brasileiro, ele é um médico muito bem formado, muito bem. A medicina no Brasil é uma medicina muito boa. Só que tem problemas, né? Eu sempre digo, o pediatra, ele é um médico que ele é treinado para doença. Ele não é Uhum. treinado para saúde. Então, quando você leva uma criança com uma infecção ou com um trauma, qualquer coisa, ele é um cara muito treinado para resolver esse tipo de problema. Mas quando você fala dos transtornos do neurodesenvolvimento, para você fazer um diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento, o que você tem que conhecer? A doença? Não, você tem que conhecer o desenvolvimento normal. Então, se você entende exatamente como é o desenvolvimento motor, como é o desenvolvimento da comunicação, da fala, o desenvolvimento socioemocional, assim que aquela criança começa a divergir, assim que aquela criança começa a sair da média do que é considerado normal, acende uma luz ali, né? E aí você começa a olhar com mais cuidado. Em determinado momento, você tem que encaminhar você como pediatra, né, tem que encaminhar essa criança para uma avaliação especializada. Nunca esquecendo que o pediatra, ele pode e deve dar diagnóstico de autismo, né? Quer dizer, o pediatra é o médico que efetivamente está ali com a criança, é aquele cara que está muito próximo da família, então ele pode e deve dar o diagnóstico. Agora,
desde que ele esteja bem formado, né? Porque assim como você dá um diagnóstico tardio é muito ruim, você dá um diagnóstico precoce errado também é muito ruim, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui, quando você dá esse diagnóstico para a família, puxa, é um período de luto ali, né? Quer dizer assim, você muda radicalmente toda a vida daquela família, né? Porque isso aí vai envolver uma série de investigações, vai envolver uma série de intervenções, vai envolver um custo muito grande, e custo que eu estou dizendo, um custo financeiro mesmo, muito grande, um custo emocional muito grande. Então esse momento do diagnóstico, você tem que ter muita responsabilidade técnica para fazer isso, né? E aí também, você falou tudo, né? Porque muda radicalmente. Não adianta a gente dizer que não, porque, gente, vai mudar a parte. Você vai ter que se adaptar em um monte de questões na sua vida, né? A família, esse pai, essa mãe, ou quem estiver ali em volta dessa criança. Mas aí, voltando ainda só em mais um ponto, a gente sempre escuta também, as pessoas têm muita dúvida, assim, se o pediatra pode dar esse diagnóstico. Então, o pediatra pode. Pode e deve. E aí, mas as mães, volto a falar, né? A primeira pessoa para quem a gente relata alguma coisa que a gente está achando diferente do que deveria ser, é pro pediatra. Porque é com ele que geralmente você tem uma consulta até um ano, uma vez por mês, depois, né, cada 3 meses, e aí vai. E muitos acabam dizendo, não, espera, e tudo mais. Isso tem a ver com o fato de eles não terem especialização no assunto? Medo? Eu acho que tem a ver com uma série de questões, né? O fato de não ter especialização naquilo, de não ter expertise naquilo, leva a um problema que é a insegurança, né? Mas veja, é como para mim, por exemplo, vamos supor que uma mulher, eu sou médico há 25 anos, vamos supor que uma mulher me peça para fazer o parto dela. Puxa, ela vai falar assim, mas Paulo, você não é médico? Eu falo assim, sou, mas não sei fazer parto, né? Quer dizer assim, eu não vou, de fato, conseguir ajudar aquela mulher com uma qualidade, coisa e tal. Eu não sei fazer, faz 20 e tantos anos que eu não faço um parto. Se é que algum dia eu fiz, acho que nunca fiz parto também. Mas então, isso leva uma insegurança enorme. Eu poderia me colocar à disposição dela e falar, olha, eu vou fazer o meu melhor, mas eu não sou bom de fazer parto. A chance disso aqui dar errado é muito grande. Então, eu acho que a insegurança, ela leva a um excesso de cautela do médico pediatra, no sentido de falar assim, olha, volta daqui a 6 meses. Lembra que eu falei que quando chega lá com 7, 8 anos e não sabe falar, todo mundo faz diagnóstico? Então, veja, se você vai empurrando a situação para frente, é claro que o diagnóstico vai ficando mais fácil, né? Mas Sim. aí você perde aquele time, você perde aquele momento de fazer o diagnóstico. Mas tem uma coisa, Kelly, que eu acho que é mais importante do que isso, que é o seguinte, o médico, e no Brasil e no mundo inteiro, ele tem muito medo da punição. E quando eu falo da punição, eu estou falando de alguma repreenda do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, e eu sempre digo para os meus colegas, não precisa. Sabe por que não precisa? Porque se algum dia você for denunciado por uma família, ou enfim, no Conselho Regional de Medicina, por exemplo, o que o CRM, o que o CFM vai avaliar? Não vai avaliar exatamente se você acertou ou se você errou o diagnóstico. Não é essa a questão. A questão é se a forma como você se comportou como médico estava sob controle do melhor interesse da criança. Então, você percebe que você pode até ter errado o diagnóstico? Porque não é essa a questão. A questão é se a forma como você se comportou como médico visava o melhor interesse da criança. Então, veja, vamos supor, eu vou te colocar duas situações. Uma mãe traz um bebê ali de 1 ano e meio, 2 anos para ser mais fácil. E esse bebê de 2 anos tem um atraso da fala, um atraso evidente da fala. Você diz assim, olha, na minha perspectiva, seu filho tem transtorno do espectro do autismo, você emite um laudo e propõe um tratamento adequado. Ou seja, no teu raciocínio clínico, 2 anos, atraso da fala, teve um problema de socialização, você disse autismo e vamos tratar de tal forma. Muito bem. Essa criança vai crescendo e quando ela está agora com 4, 5 anos de idade, se percebe que ela não era autista. Ela tinha outro transtorno do neurodesenvolvimento. Ela tinha uma doença degenerativa ou ela tinha deficiência intelectual, coisa e tal. E aí essa mãe fala assim, eu vou processar esse médico. Porque eu tenho aqui um laudo dizendo que ele era autista e ele não é. Ele tem deficiência intelectual. Você não terá problema absolutamente nenhum como médico. Por quê? Porque o seu comportamento, quando essa criança tinha 2 anos,
ele foi controlado pelo melhor interesse da criança. Então você fez o diagnóstico com as ferramentas, com os dados que você tinha e você propôs uma intervenção. Você não vai ter problema absolutamente nenhum na justiça. Agora, olha o outro jeito, como parece ser uma atitude mais correta, mas você vai ter problema na justiça. A mãe te trouxe esse nenê com 2 anos, com atraso evidente da fala e com alteração de socialização, não, mas tinha um atraso evidente da fala. E aí você diz para a mãe assim, olha, cada criança tem o seu tempo, então nós vamos esperar mais um tempo, a senhora vai voltar quando ele tiver 3 anos, coisa e tal. Aí quando essa criança tem 3 anos, ela volta, aí esse médico diz assim, bom, realmente agora tem um atraso da fala. Já tinha, com 2 anos já tinha. Mas agora com 3 anos e pouco, ele fala assim, olha, então a senhora é o seguinte, seu filho tem um grande atraso da fala, eu vou encaminhar para um neurologista. Vai no neurologista ou num psiquiatra da infância e da adolescência e ele faz o diagnóstico de autismo. Se esta família te acionar na justiça, provavelmente você vai ter problema. Por que você vai ter problema? Porque quando ele tinha 2 anos de idade, ali você não fez o seu papel de médico. Porque naquele momento, sabedouro de que aquela criança tinha um atraso do neurodesenvolvimento, pois evidentemente tinha um atraso da fala, naquele momento você tinha que ou ter iniciado uma intervenção ou ter encaminhado para uma avaliação especializada. Mas jamais você podia ter empurrado essa situação para frente. Então, você percebe que a forma aqui no Brasil como é feita parece que é a forma mais correta, mas não é. Porque a questão não é se acerta ou erra o diagnóstico. A questão é se você está tentando resolver o problema daquela criança, daquela família ou não. E o que eu sempre digo, se você está inseguro, não tem nenhum problema, mas diga isso para a família. Não tem problema. Hoje não, porque hoje eu só faço isso e tenho um conhecimento razoavelmente bom sobre autismo, mas há muitos anos atrás eu podia atender uma criança e dizer para a família, olha, desculpe, eu não sei o que seu filho tem. Eu não sei, não é minha área, por exemplo, né? Muito antigamente chegava para mim crianças, por exemplo, com doenças neuromusculares. Eu não entendo nada de doença neuromuscular. A doença neuromuscular é um pedaço ali da neurologia, assim como os distúrbios de comportamento, enfim, os erros inatos do metabolismo, mas eu não entendo nada de doença neuromuscular. Então, quando chegava uma criança lá, o que eu fazia? Eu avisava a mãe. Falava assim, olha, eu não sei, eu não conheço doença neuromuscular, eu não estudo doença neuromuscular, eu vou encaminhar a senhora para um outro colega lá que só trabalha com isso. Não é feio a gente dizer para uma família que a gente não entende daquilo. Feio é a gente atrasar o diagnóstico sem contar isso para a família. Exatamente, né? A gente vivencia aqui em casa outra questão que é conviver com uma síndrome rara. E aí você vai nos médicos e eles nunca ouviram falar isso na vida. E pra gente, como mãe, é muito melhor quando ele fala, eu não conheço, eu não sei, do que ficar me enrolando e dizer, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, vamos investigar aquilo, vamos investigar aquilo. Não, seja sincero mesmo com o paciente, né? Diga, vou te encaminhar pra fulano, ou não conheço ninguém, então, que seja assim, né? Total. Eu acho que é melhor. O que eu acho que é mais bonito é assim, não sei, mas daqui a uma semana eu vou estar sabendo. Porque é o cara que mostra interesse por você, né? Ninguém é obrigado. Se você pensar em alguns grupos ali da neurologia, a gente tem mais de 3.000 doenças. Só em alguns determinados grupos, é claro que ninguém sabe tudo. Às vezes existem algumas doenças raras que tem 10 pessoas no mundo que tem aquela doença. Exato. É claro que ninguém vai saber, né? Ninguém nunca pegou uma criança como aquela na mão, nunca leu sobre aquilo. E, de novo, não tem problema, não é feio. Feio é enganar as pessoas. Agora, você dizer assim, olha, eu não sei, mas daqui a uma semana eu vou estar sabendo, porque eu vou me dedicar, eu vou estudar isso, coisa e tal, daqui a uma semana eu lhe mando um áudio, a gente faz uma videoconferência, eu tento lhe explicar alguma coisa tal. Não tem problema absolutamente nenhum nisso. O médico, eu acho que ele tem muito receio de parecer inferiorizado se ele disser que não sabe alguma coisa, sabe? E, na verdade, a percepção da família é outra, né? Você acabou de falar. Não é feio, é bonito. O cara fala assim, olha, eu não sei, mas eu estou interessado. No caso da sua criança, eu vou tentar estudar, vou tentar aprender sobre isso, vou tentar te ensinar o melhor que eu puder. Quando você pega uma doença rara como essa, né? Uma doença rara que tem, sei lá, 10, 20, 80 pessoas no mundo que tem, não adianta muito você ficar mandando para os outros, porque assim como você não sabe, o outro também não sabe. Também. Então, se algum médico não assumir essa postura, dizer assim, olha, eu não sei, mas eu vou me informar. E hoje é tudo muito fácil, né? Hoje você senta ali na frente de um computador, você tem tudo. Você sabe que esses dias eu estava conversando com um colega meu da faculdade, muitos anos atrás,
E eu estava lembrando disso. Antigamente, quando eu fiz faculdade de medicina, eu entrei na faculdade de medicina há 31 anos atrás, né? Quando eu fiz faculdade de medicina e a gente queria fazer uma pesquisa sobre qualquer assunto, a gente ia numa biblioteca lá em São Paulo, na Bireme, a gente pegava os livros, ficava folheando os livros, anotava num papelzinho as referências, levava para a bibliotecária, isso tudo era uma tarde inteira para você fazer isso. Sim, um A trabalhão, né? bibliotecária subia, descia com as revistas, metade das revistas ela não achava. Era um suplício. Para você conseguir 5, 6 artigos sobre uma determinada doença, você perdia, às vezes, 2, 3 dias fazendo isso, para conseguir 5, 6 artigos. Hoje você senta na frente de um computador, com 2 ou 3 senhas ali, em 1 hora, você conseguiu revisar o que tem no mundo inteiro publicado sobre aquilo. Ou seja, com boa vontade, você consegue entender qualquer transtorno que exista na medicina. Agora, a palavra é com boa vontade, né? Tem que ter boa vontade para fazer a coisa acontecer, né? Exatamente. É bem isso. E aí a gente tá falando, vou voltar em algumas perguntas, algumas questões assim. Uma delas é, por que a gente fala tanto que é importante ter o diagnóstico até ali os 2 anos? Quanto mais cedo, melhor, né? Perfeito. Por que é tão importante esse diagnóstico cedo? E também muitas pessoas entram assim, mas como que é feito esse diagnóstico, né? Tem um exame, é a imagem, é exame de sangue, é exame genético, é o quê? Porque outras doenças, você vai lá, outras doenças, não estou dizendo que o autismo é doença, tá? Mas assim, na medicina, quando você tem uma doença física, você vai lá e faz o raio-x, faz uma tomografia e tá ali, né? No autismo, a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento que não existe clínico. uma imagem, é clínico, né? Totalmente. Mas veja, sempre também que eu ouço isso, eu sempre digo assim, quase todos os transtornos neuropsiquiátricos são assim. E a depressão? Sim. Qual que é o exame da depressão? O transtorno do espectro da esquizofrenia. Mesmo na neurologia, a dislexia, a descalculia, são transtornos que, na verdade, você vai observar critérios clínicos e vai ou não fechar o diagnóstico. Especificamente no transtorno do espectro do autismo, existe um livro, né, Kelly, que se chama DSM, né? Esse DSM é um livrão grosso, assim, que a Associação Americana de Psiquiatria, de tempos em tempos, edita, e o último que a gente teve foi de 2013, e agora, mais recentemente, há 1 ano e meio, 2 atrás, foi feita uma revisão desse DSM-13, né? Desse DSM-5. Então, o que é esse livro, esse DSM? É um livro que tem os critérios diagnósticos de todos os transtornos mentais. Então, você abre lá no capítulo de transtorno do espectro do autismo e tem lá todos os critérios diagnósticos, né? Eles são divididos em blocos, assim. Então, como que a gente faz o diagnóstico? Chega uma mãe ali e ela começa, não, porque meu filho está com atraso da fala, ele não brinca muito com os amigos, ele é uma criança mais quieta, coisa e tal. Aí você levanta uma suspeita, você diz assim, puxa, eu estou achando que pode ser que essa criança tenha transtorno do espectro do autismo. E aí o que tu faz? Tu abre o DSM, claro que a gente sabe o DSM decor, né? Mas para entender, você abre o DSM ali no capítulo do transtorno do espectro do autismo e começa a perguntar, teu filho tem tal coisa? Tem. Isso, tem. E aí você vai checando as coisas lá. Se você cumpre uma determinada quantidade dos critérios diagnósticos, você faz o diagnóstico clínico do transtorno do espectro do autismo. Agora, tem uma coisa que eu tenho batido muito, que ali eu acho isso muito importante. Sabe o tal do mercado do autismo, né? Não vou entrar nesse mérito, mas é um fato isso. Como isso é uma coisa que aparentemente dá muito dinheiro, o que acontece? Muita gente quer fazer. Só que para você fazer diagnóstico de autismo, não basta você estudar o capítulo do transtorno do espectro do autismo. Você tem que estudar todo o DSM. Né? Por quê? Porque você pode ter autismo junto com outros transtornos, você pode ter outros transtornos que simulam o transtorno do espectro do autismo, e se você só lê o capítulo de autismo, você vai dar diagnóstico de autismo para todo mundo. Então, é muito importante que quando você vai se propor a fazer neuropsiquiatria, que de fato você entenda de neuropsiquiatria, porque não vai chegar no teu consultório ali uma criança com uma placa no peito escrito eu sou autista. Né? Quer dizer assim, você precisa de entender sobre neurodesenvolvimento, você precisa de entender sobre os outros transtornos. Mas o que você falou é perfeito, não tem um exame, não tem um exame de sangue, não adianta fazer eletroencefalograma, não adianta fazer ressonância, não adianta fazer tomografia, SPECT, isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Quando que a gente vai pedir exames numa criança
que tem transtorno do espectro do autismo. Quando você achar que aquela criança, além de autismo, tem mais alguma coisa. Então, por exemplo, você examinou a criança e você fala, puxa, ela é autista, mas ela também é sindrômica. Ela tem outras características, né? Ou ela tem autismo, mas ela tem, sei lá, uma paralisia da mão direita. Bom, paralisia da mão direita não tem nada a ver com autismo. Essa criança deve ter uma lesão cerebral, você vai pedir uma ressonância. Ou se a criança tem autismo e tem uma epilepsia, você vai ter que fazer um bom eletroencefalograma, uma boa ressonância para investigar o cérebro. Mas os exames que você faz na criança no transtorno do espectro do autismo não tem nada o que ver com autismo. Tem a ver com investigação de coisas comórbidas que podem acontecer ali, né? Então, e a outra pergunta que você fez era sobre o porquê a importância do diagnóstico tão precoce, que a gente né? tá falando desde o começo, né? Porque é tardio, é tardio. E aí as pessoas podem dizer, nossa, mas então se eu não diagnosticar ali até 3 anos, daí já é outra questão também, Qual né? vai ser o prejuízo? Qual vai ser o prejuízo? Então, por que é tão importante diagnosticar antes? E a gente não tá dizendo que você, não diagnosticou até aqui, não vai diagnosticar, né? Não. Tem que ir atrás de diagnóstico, né? Sempre, sempre. Hoje tem muitos diagnósticos sendo feitos em adulto, né? Exato. Como o diagnóstico na infância tem sido muito feito atualmente, não é. Eu falo em tom de brincadeira, mas não é brincadeira. Às vezes na consulta, você está perguntando para a mãe, está sentada aqui a mãe, o neném no colo dela e o pai do lado. Aí você começa a perguntar, a mãe fala assim: ah, não, esse tem. Daí você olha para a mãe, ela fala assim: mas meu marido também tem. Aí eu falo: mas e tal coisa ele tem? Ela fala assim: tem. Mas o senhor sabe que meu marido também tem? Quando você vai ver, o que é? O nenê, por exemplo, é autista nível 2 e o pai é autista nível 1. Né? Quer dizer assim, foi passando, e o cara tem seus 40, 50 anos às vezes, e ele passou como um cara estranho, como um cara com características peculiares, né? Mas ninguém nunca apontou e disse assim, pô, mas eu acho que você tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, e quando você vai ver, às vezes, menina, é um caso clássico de autismo, né? Só que não ligaram o nome à pessoa, né? É que eu acho que antes, a gente tá falando de, sei lá, 20 anos atrás, a gente também não tinha essas informações, a gente nem sabia direito que nível 1 de suporte, autismo nível 1 de suporte, né? A gente pensava no autismo nível 2, nível 3. Sempre. Porque era mais aparente, você notava, não, alguma coisa. E ali ficava muito na questão, é personalidade, ou ele é uma pessoa difícil, ou Total. é esquisito. Isso que você falou foi excelente, porque, veja, o que hoje a gente chama de autismo nível 1 de suporte, antes de 2013 não era autismo. Sim. Não era autismo. Então, essa percepção de que o autismo aumentou muito nos últimos anos, né? Existem várias formas de explicar isso, viu? Outras formas até, mas Sim. uma forma muito importante é essa, que até 2013, a maior parte do que hoje a gente considera de autismo nível 1 não era autismo. Estava classificado como outras questões, como síndrome de Asperger, às vezes como transtorno desintegrativo da infância, outras coisas, né? A própria síndrome de Rett, que antigamente era classificado como autismo, a partir de 2013 não foi mais, alguns outros transtornos de processamento sensorial. Então, isso faz com que hoje a gente diga assim, puxa, mas como que não sabiam que era autismo? Porque era outra perspectiva que a gente tinha, né? E respondendo a tua outra pergunta, a questão de porquê que o diagnóstico precoce é tão importante, né? Eu sempre gosto de fazer uma analogia assim. Você imagina uma argila. Quando você tira a argila do solo, né, e ela está úmida, ela está molhada, é muito fácil trabalhar com aquela argila. Você faz o que você quiser com ela. Agora, se você pega essa argila, deixa ela lá no sol e volta dali a 2 dias, quando você voltar dali a 2 dias, ela está rígida, ela está seca, está muito mais difícil de você trabalhar com ela. O cérebro, ele é exatamente igual. Então, quanto mais novo é o cérebro, quanto mais nova é aquela criança, mais macio é. A gente chama isso de neuroplasticidade. Então, quanto mais nova a criança é, mais plástico o cérebro é. É aquela argila que é macia. Quanto mais velha essa criança fica, menos plástico é o cérebro, menor a neuroplasticidade, né? Então, isso são questões físicas e bioquímicas do cérebro que fazem com que ele vá aprendendo de forma cada vez mais lenta. Perceba que isso não acontece só se você for autista, acontece com todo mundo. Ué, você pega uma pessoa, por exemplo, de 50 anos de idade, que ela quer aprender a falar alemão, por exemplo. Cara, tudo bem, ela até pode aprender a falar alemão, mas vai ser um suador para ela aprender a falar alemão e não vai ficar perfeito, vai ficar um negócio meio zoado. Agora você pega um nenê, por exemplo, de 5 anos de idade e matricula ele numa escola bilíngue, português e alemão. Ele vai chegar com 8 anos fluente em português e alemão. Por quê? Porque o cérebro da criança pequena, ele é muito plástico.
conforme você vai ficando mais velho, o cérebro vai ficando cada vez menos plástico, né? Então, as suas possibilidades de aprendizagem, elas vão diminuindo quanto mais velho você é. Por isso que a gente diz, a beleza do diagnóstico do autismo está em você fazer um diagnóstico do autismo muito precocemente. É quando você dá a maior chance. Uma coisa importante, que é a história que eu tenho birra com essa história do volta daqui a 6 meses, né? Médico, quando não sabe direito o que é, fala volta daqui a 6 meses, né? O problema é que se você pegar um nenê, por exemplo, de 1 ano, o volta daqui a 6 meses é 50% da vida dele. É que nem para eu, que vou fazer 50 anos, é que nem 25 anos. Ou seja, não é pouco, é muito tempo o volta daqui a 6 meses, né? Então, às vezes, esses 6 meses, 12 meses de atraso do diagnóstico é o que pode ter mudado todo o curso da vida daquela criança. É o que pode ter transformado uma criança que teria uma possibilidade de ser independente, de ter uma vida autônoma, numa criança que vai ser integralmente dependente do cuidado da mãe, que vai ser integralmente dependente do cuidado do pai. Então, o médico tem que ter muita responsabilidade técnica, tem que ter muita responsabilidade social quando ele pensa em diagnóstico precoce neuropsiquiátrico. E até pensando, né, ele pode até não dar o diagnóstico naquele momento, como a gente já falou, né, se ele não tem certeza. Mas eu fico pensando que às vezes o ideal seria que ele então encaminhasse já para alguma terapia. Total. Exatamente né, isso. A gente não sabe, mas vamos encaminhar e daí vamos ver daqui 6 meses como é que evoluiu com as terapias. Isso. Porque às vezes pode ser que nem seja autismo realmente naquele, né? Ele percebeu, ele não tem certeza, e pode ser que realmente não seja. Mas aquela criança está com atraso. E atraso é atraso. Seja o que for, ela tem que aproveitar esse período para que ela se desenvolva, né? Para que eu consiga digo melhor. sempre, quando eu estou dando aula, eu sempre digo o seguinte, a gente fala muito de ABA, né? Análise aplicada do comportamento no tratamento da intervenção de autismo. Eu sempre falo, ABA não trata autismo. Que serve para tudo na vida, né? Serve para tudo. E não trata autismo, a ABA trata problemas de comportamento. Então, se você tem comportamentos que estão diminuídos, a ABA vai tentar aumentar esses comportamentos. Se você tem comportamentos que estão aumentados, ela vai tentar diminuir. Por exemplo, uma criança que está com atraso da fala. A fala não é um comportamento que está diminuído? A análise do comportamento vai tentar aumentar esse comportamento. O porquê que está diminuído? Isso é porque você tem autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual. Não importa, é irrelevante o diagnóstico, né? O procedimento, a intervenção, ela vai no comportamento, ela não vai no nome do transtorno. Por outro, algum comportamento que esteja aumentado. Por exemplo, a criança tem comportamento disruptivo, ela tem comportamentos violentos. Então, o comportamento violento é um comportamento que está desviado para cima. O que a análise do comportamento vai tentar fazer? Vai tentar entender o porquê esse comportamento acontece e puxar ele para baixo, para um nível que seja socialmente adequado. Agora, se o menino bate porque ele tem transtorno opositor desafiante de autoridade, se o menino bate porque ele tem transtorno de conduta, porque ele é autista, porque ele tem deficiência intelectual, é irrelevante. O nome que você vai dar. E aí eu sempre faço uma sugestão, Kelly, que no DSM, se você ler o DSM inteiro, né, não só o capítulo de autismo, você vai ver que no começo do DSM ali, eles falam sobre diagnóstico provisório. Não tem nenhum problema. Se você não conseguiu ainda o número suficiente de critérios para o diagnóstico, mas você percebe que é uma forte suspeita daquela criança estar no TEA, estar no transtorno do espectro do autismo, você emite o diagnóstico de autismo, escreve no corpo do laudo que o diagnóstico é provisório e você vai fazendo revisões seriadas daquela criança. A cada 4 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, até que ou você consegue fechar um diagnóstico definitivo e aí você tira o diagnóstico provisório do laudo, ou você muda o diagnóstico, o que também não tem problema absolutamente nenhum. Mas sempre lembrando o que você falou. Começa com a intervenção. Daí você vai dizer assim, mas e se voltar daqui a 6 meses e a criança não tem mais nada? Não tem problema nenhum, suspende a intervenção. Exatamente. O que não pode é dar sopa pro azar, né? Até porque às vezes, se não for nada, às vezes ela só chegou à evolução que precisava para não ser nada porque fez a intervenção, né? Total. Então, vai ser só um período curto que você fez ali e pronto. Isso resolveu. É uma coisa que eu acho tão engraçado isso, menina. Às vezes, né? Que já aconteceu comigo, da criança chegar depois de 1 ano e a criança tá normal. Eu vou falar o quê pra mãe que não tá? Tem que falar que tá normal. Aí a mãe fala assim, mas agora tá normal e antes era autismo. Eu falo, mas a senhora tá triste? Ué, eu tô dizendo pra senhora que a criança não tem mais nada, que a criança tá normal, que eu vou lhe dar alta e a senhora tá brava? Tem que ficar contente, tá certo? Tinha esse diagnóstico, fez uma boa intervenção. A criança, com a graça de Deus, evoluiu super bem.
Esse dia de hoje é um dia muito mais feliz do que há um ano atrás, porque agora nós vamos conseguir encerrar a intervenção. Então, isso não é motivo de tristeza, de brabeza, é um motivo de alegria, né? E deixar claro, né, doutor Paulo, para as pessoas entenderem bem, não é que ela chegou depois de um ano e agora não tem mais autismo. Não. É porque não era autismo. Provavelmente, os né? déficits eles porque ela foram não se curou, superados, então porque não era uma outra existe. coisa. Ou a criança tinha, por exemplo, só um atraso do desenvolvimento. Exato. Ela podia ter um atraso do desenvolvimento da fala, que naquele momento foi encarado como transtorno do espectro do autismo, e não era. Era uma questão específica da fala. Depois de um tempo, ela entrou num desenvolvimento típico e desapareceu, né? Exatamente. É porque às vezes quando a gente fala, né, a pessoa só escuta esse trecho do nosso podcast e vai dizer, nossa, olha, ele falou que curou depois de um ano. Não é isso, tem gente. Isso também. É porque não era. E é isso que a gente falou, né? Ok. Pelo menos fez a intervenção. Ele resolveu a questão da criança, e exatamente. né? Importante resolveu a questão. Eu lembrei que eu ia falar, né? Para ser considerado autismo, ele tem que trazer um prejuízo para a vida daquele indivíduo. Então, assim, por mais que aquela criança faça as intervenções, que ela faça uma boa, vai evoluindo e tenha uma boa qualidade de vida, ela não vai deixar de ser autista no decorrer da vida. E então, mesmo com as intervenções, ela ainda vai ter questões que para ela são muito difíceis de lidar, né? Pode acontecer. É o tal do autismo nível 1, né? É por isso que quando a gente fala do autismo leve, eu sempre digo assim, esse termo autismo leve ele é muito visto na literatura, viu? As pessoas falam, não pode falar. Tem na literatura isso aí. Sim. É só que não faz sentido, porque o leve ou não leve diz respeito ao indivíduo. Às vezes o que traz um prejuízo enorme para mim, para o outro indivíduo pode não trazer. Então, é muito difícil você julgar o sofrimento do outro sob a sua ótica, né? Então, eu consigo dizer, no meu caso, determinados prejuízos, se são leves ou não. Mas eu não consigo olhar para a dor do outro e dizer se a dor do outro é leve ou não, né? Então, o autismo nível 1, ele vai trazer prejuízos a vida inteira. Eu vou dar um exemplo, a rigidez de comportamento. O cérebro do autista nível 1, isso não desaparece, você fica a vida inteira. A única forma como esse cérebro sabe trabalhar é de uma forma rígida, de uma forma inflexível. Então, às vezes, você passa a vida inteira trabalhando isso em psicoterapia e tal. O cara vai estar com 50 anos e ele tem comportamento rígido, ele tem comportamento inflexível. É claro que isso traz prejuízo. Isso traz prejuízo nas relações sociais. Então, você ser casada, por exemplo, com um sujeito que é rígido, é punitivo para a mulher, é difícil. Ou o homem ser casado com uma mulher que é muito inflexível, é punitivo para a relação. As relações de trabalho, né? Então, você imagina quando você trabalha com um grupo de pessoas, cara, você precisa ter muita flexibilidade, porque são pessoas que têm formações diferentes, são pessoas que culturalmente são diferentes, são pessoas que se comportam no ambiente de trabalho de forma diferente. Então, o comportamento rígido, ele vai trazer sofrimento a vida inteira, né? E é o que marca o autismo nível 1, né? Essa dificuldade de flexibilidade comportamental é uma marca. E o prejuízo é muito grande, né? Quer dizer, então, realmente o termo leve, moderado e severo, ele é um termo que a gente deveria deixar de lado. Até porque pessoas com autismo nível 1, muitas vezes, se sentem profundamente incomodadas quando ouvem esse termo autismo leve. Porque ele fala, puxa, é leve, mas eu tenho tanto sofrimento, isso aí me traz um prejuízo tão grande, eu não consigo manter uma boa relação social com as pessoas, eu não acho que seja leve. Então eu sempre digo para que a gente tente não utilizar, né? Que a gente utilize como está no DSM, nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. É porque eu acho que traz muitos estereótipos, né? Tipo, você achar também que é leve, então não precisa de suporte, ou você dá conta porque é leve, ou porque não é autismo. É leve, não é autismo. Ou severo também, que aí você já diz, não, aquele ali não tem jeito. Não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer, sabe? Então acho que você acaba colocando rótulos, na verdade, nas pessoas. Ou você deixa de acreditar, às vezes, nos dois lados, ou quem tá no meio, né? Nos dois polos ali. Mas você sabe que, às vezes, a culpa disso é do próprio médico, Kelly, porque dar um diagnóstico de autismo é um momento pesado da consulta, né? Não é bom para o médico e não é bom para a família. Ninguém quer dar um diagnóstico como esse, porque ele é um diagnóstico duro ali muda, você sabe, muda a vida da família, muda a vida da criança, muda a vida do casal. Então, muitas vezes o médico dá o diagnóstico de autismo e logo na sequência, na tentativa de dar uma acarinhada na família, fala, não, mas a senhora fique tranquila, é leve. E aí é o problema.
Porque aí o que que acontece? Muitas vezes a mãe, ela toma aquela pedrada com o diagnóstico, né? Aí quando o médico fala que é leve, o que que imediatamente ela pensa? Ah, glória a Deus, então se é leve não precisa fazer nada, daqui a pouco passa. E aí ela não faz a intervenção, entendeu? Então eu sempre digo, não existe autismo nível 1 em criança pequena, não existe. Porque o autismo nível 1, ele tem que ter desenvolvimento de fala normal. Você não consegue diagnosticar autismo nível 1 numa criança de 2, 3 anos de idade. Então, se você fez diagnóstico de autismo numa criança pequena, necessariamente é nível 2 ou nível 3. Pode ser, né, que com o tempo, com uma intervenção muito bem feita, que isso sofra uma regressão desses sinais, desses sintomas e passe a ser nível 1. Mas naquele momento não é nível 1. Então tem que ter muita responsabilidade técnica quando você vai conversar com a família sobre isso, porque às vezes você acerta no diagnóstico, mas você erra na classificação. E você jogou todo o trabalho no lixo, porque daí a mãe não vai fazer a intervenção, porque vai ficar com a história do leve aqui na orelha dela, e ela vai falar, puta, então deixa eu deixar isso assim, daqui a 6 meses eu vejo se isso aí não passou, né? E aí você vai jogando tempo de vida da criança no lixo, né? Até porque quando a gente busca o diagnóstico, geralmente é a mãe que vai atrás, né? E aí tem um monte de gente pra dizer que ela é louca, que tá Total. procurando sarna. É o que mais E aí se tem. você chega e fala, e isso é muito, isso é muito, sei lá, de 10, 8 devem falar isso. Quando você fala, é autismo, mas é leve, né? Tipo, a pessoa já fala, mas é leve, tipo, É, se a avó então tiver junto, tem. então aí não tem erro. A Daí, avó tipo, sempre acha que é leve. então Você sabe assim, que os meus pacientes, né? Depois, claro, eles vão me conhecer, eles veem que não é nada disso. Mas eles sempre falam assim: não, o Dr. Paulo é meio grosso. O Dr. Paulo é. Sou grosso, sou objetivo. Se a mãe pergunta assim, é leve? Eu falo, não, não é leve. E daí eu explico, eu falo assim: não existe autismo nível 1 em bebê dessa idade? Não é. Isso aqui é o nível 2 ou o nível 3. Por outro lado, nós estamos fazendo um diagnóstico precoce, teu filho vai melhorar. Então, assim, eu digo para os meus alunos, Kelly, o bom médico, ele não deve ser o mensageiro da desesperança, mas também não deve ser o mensageiro da falsa esperança. Ou seja, o bom médico, o que que ele está te vendendo numa consulta? Conhecimento. Então, quando você vai a uma consulta médica, a relação é essa. Você está indo lá comprar uma coisa. Comprar o quê? Conhecimento. Então, parte do pressuposto que o médico ele estudou, ele domina um tema e ele está te vendendo um conhecimento. Então, se ele te vende um conhecimento errado, eu digo, é como você ir no mercado, por exemplo, encher o carrinho de compra, pagar e não levar o carrinho para casa. Ou seja, não teve sentido o que aconteceu ali, né? Então, o bom médico, ele não pode ser o mensageiro da desesperança, nem o mensageiro da falsa esperança. Então, se uma mãe quer ser enganada, né, ela fala assim, doutor Paulo, mas é bem leve, né? Eu falo, não é. Eu falo, não, não é bem leve. Isso aqui é autismo nível 2, é um transtorno pervasivo, isso aqui pode mudar a vida de toda essa criança. Nós temos que abordar isso com muita seriedade, né? Para que a mãe tenha informação honesta, para que ela tenha uma boa ideia do tamanho, da dimensão do que nós estamos falando, porque na sequência, o que ela vai me perguntar? Ela vai perguntar assim, mas doutor Paulo, como é que faz o tratamento? Bom, aí eu falei que é leve, daí eu falo assim, tem que fazer 20 horas por semana. Ela fala, não, mas pera um pouco, é leve e tem que fazer 20 horas por semana? Não tem cabimento. Então, se você dá o tamanho, a dimensão para ela do transtorno, né? Ela entende isso. Quando você diz assim, olha, o tratamento disso aqui é 3 horas por dia, é 4 horas por dia. Ela fala, bom, tudo bem, tá fazendo sentido, né? Ele falou que era uma coisa dura, que tinha muito esforço pela frente. O tratamento, ele é um tratamento volumoso também. Caso contrário, a pessoa vai ser totalmente desbaratinada da consulta, sem entender o que você explicou. é. E até quando, quando se tem a intervenção correta e é feito como se deve, né? A gente também tem isso, de transitar. No autismo você transita, como é um espectro, você transita, né? Então, às vezes, a criança chega ali, sei lá, com 2 anos, se não fala e tal, vai ser nível 2. Aí tá lá no nível 1, mas ela fez terapia, ela fez intervenção, né? Total, teve Por isso que todo um ela esforço para que isso transitou, virasse né? assim, né? Total, total, exatamente isso. O contrário também é verdadeiro, viu? Se você não tem estimulação nenhuma. Você pode pegar uma criança que é nível 2, por exemplo, e você não faz nenhum tipo de intervenção, e conforme os anos vão passando, a demanda comportamental vai aumentando, e essa criança vai aumentando de gravidade, né? Ela pode se transformando numa criança com maior nível de suporte, uma criança mais dependente. Então, assim como você pode transitar para baixo, você pode transitar para cima também, né? É. E aí, pra gente entender, a gente falou ali de deficiência intelectual, né? A deficiência intelectual também tem níveis,
O que que é? Vamos para as pessoas também entenderem. O que que é uma deficiência intelectual e depois para a gente linkar, né, com o autismo. Uma coisa com a outra, legal. Então, assim, ó, isso é uma dúvida, é uma confusão, na verdade, muito comum que acontece no consultório, sabe? Eu vou te dizer que a maior parte das vezes, quando eu falo autismo, a mãe entende deficiência intelectual. Por isso que é importante na consulta de você separar as coisas, né? Então, veja, muitos autistas também têm deficiência intelectual, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, do ponto de vista clínico. Então, o autismo, ele é um transtorno do comportamento humano. Então, comportamento social, comportamento verbal, comportamento não verbal, comportamento vocal, isso é o transtorno do espectro do autismo. A deficiência intelectual, como o nome está dizendo, é um transtorno que compromete a sua inteligência. Então, o sujeito com deficiência intelectual, ele vai ter um QI, um coeficiente de inteligência menor, que não tem nada a ver com autismo, né? O que acontece? Por uma questão anatômica, fisiológica do cérebro, a gente sabe que uma parte grande das pessoas com autismo nível 2, 3, também terão de forma comórbida a DI, mas clinicamente é muito diferente. Por que isso é importante? Às vezes na consulta, você fala assim, olha, o diagnóstico do seu filho é autismo, e a mãe já fala, imagina, ele é super inteligente. Sim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você pode ser autista super inteligente, você pode ser autista com inteligência normal, e você pode ser autista com deficiência intelectual, que são coisas diferentes. Eu gosto sempre de fazer uma ideia, Kelly, que é assim, deficiência intelectual não seria o oposto da inteligência, né? Então, a deficiência intelectual, você tem menos inteligência, né? Portanto, para a gente poder definir deficiência intelectual, a gente teria que ser capaz de definir inteligência. E aí já começa um problema gigantesco. Eu digo, há mais de 5, 6 mil anos, a gente tenta, do ponto de vista filosófico, trabalhar com o conceito de inteligência. Na Grécia Antiga se falou sobre inteligência, na Roma Clássica se falou sobre inteligência, na Idade Média, nos primeiros cristãos se falou sobre inteligência. O fato é que, até hoje, a gente não tem uma boa definição para inteligência. Eu vou te dizer qual que é a definição que eu gosto. Eu acho que ela é uma definição simples e ela é uma definição muito prática, muito operacional, né? O que é inteligência? É a sua capacidade de resolver problemas. Uhum. É isso. Daí você diz, mas Paulo, que tipo de problema? Qualquer tipo de problema. Então, por exemplo, se você está suado e você precisa tomar um banho, não é um problema? Tem um problema, você está suado, você precisa tomar banho. Então, para tomar banho, você tem que ter inteligência. Você tem que entender que você tem que ir até o banheiro, tirar a roupa, você tem que ligar o negócio ali, você tem que passar sabonete no seu corpo. Você tem que ter uma certa inteligência para fazer isso, né? Ou, por exemplo, você acabou de tomar água. Por quê? Você tem inteligência normal. Você sentiu que você estava com sede, você olhou e falou, pô, tem um negócio de água aqui, deixa eu tomar essa água. Ou podem ser problemas mais complexos, por exemplo, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a lógica da matemática e tal. Então, inteligência é a capacidade de solucionar problemas. Perceba que autistas, se ele for só autista, ele não tem dificuldade de solucionar problemas, ele tem problemas de comportamento. Então, quando que você vai pensar que uma criança autista também tem deficiência intelectual? Quando, além daqueles critérios diagnósticos do autismo que estão ali no DSM, você começar a perceber que essa criança é ruim para solucionar problemas, né? Você falou de níveis, né? Tem. Você pode ter uma criança que tem uma deficiência intelectual leve, ela provavelmente só vai ter problemas acadêmicos, problemas na escola. Então ela vai ter um pouco mais de dificuldade para aprender a ler, ela vai ter um pouco mais de dificuldade para aprender a escrever, mas todo o resto da vida dela ela dá conta. Quando você pega uma criança que tem uma deficiência intelectual mais acentuada, uma DI moderada, severa, profunda, ela não vai ter dificuldade só na parte acadêmica da escola, ela vai ter outras dificuldades para as coisas da vida diária. Então, as atividades da vida diária, pôr roupa, tirar roupa, tomar banho, escovar dente, pentear cabelo, amarrar um cadarço de sapato, e ela também pode ter problemas comportamentais. Então, para você se relacionar com as pessoas, você tem que ter inteligência. Eu vim aqui no teu estúdio, por exemplo, hoje, né? Como eu sou uma pessoa de inteligência normal, imediatamente eu já entendi como que eu tinha que me comportar no teu estúdio, eu me refiro a você de uma forma respeitosa, eu entendo como as coisas funcionam, eu entendo que você é a dona e eu sou o convidado, mas para tudo isso, você precisa ter inteligência, né? Então, as relações sociais, elas também são marcadas por inteligência. Outra, a forma como você lida com seus próprios sentimentos
você também precisa de inteligência. Então, quando você é frustrado com alguma coisa, e a gente é frustrado todo dia com alguma coisa, né? Quando você bate o carro, você esquece o teu telefone celular em casa, tem um monte de frustrações que podem acontecer. Você chega no trabalho, eu chego no meu consultório, por exemplo, e o paciente desmarca a consulta, eu tenho que ficar lá 1h30 sem fazer nada. Tudo tem um monte de frustração. A forma como a gente lida com essas nossas frustrações, com os nossos próprios comportamentos também, dizem respeito à inteligência. Então, quanto mais leve for a deficiência intelectual, menos problemas da vida você vai ter. Quanto mais pronunciada for a deficiência intelectual, mais problemas de gerenciamento da vida você vai ter. Nossa, mas aí, assim, pra gente que é leigo, que não estuda a fundo, também é fácil, às vezes, de confundir esse diagnóstico, né? De saber quando que é só autismo, só deficiência intelectual e quando que é os dois juntos. Porque na verdade, porque, assim, é que falando parece parece mais difícil. Mas para quando você lida muito com isso, né? Para mim é muito clássico, assim, quando eu vejo uma criança que é só autista e autista com DI. Mas veja um pouco, tem uma coisa, Kelly, que no próprio DSM lá diz assim, é uma sugestão, cada médico faz como quer, mas há uma sugestão de que você não faça diagnóstico de deficiência intelectual em crianças autistas abaixo de 5, 6 anos de idade. Por quê? Porque daí isso que você falou é verdade. Você não vai pegar, por exemplo, um bebê autista de 3 anos, não tem como saber se ele é DI ou não. Né? Quer dizer, porque ele tem tanto sintoma do transtorno do espectro do autismo que não tem como saber. Agora, quando essa criança passa ali de 5, 6 anos de idade e ela vai chegando no ensino fundamental, coisa e tal, aí não. Aí quem tem experiência consegue claramente perceber se é só autismo ou se é autismo com DI. Mas só uma coisa que eu acho importante também, Linda, não faz diferença. Do ponto de vista da intervenção, eu sempre digo isso para as famílias, não faz diferença, porque a intervenção que a gente vai fazer, o tratamento, ele não é destinado a isso, ele é destinado ao comportamento. Então, se é daquele jeito porque é autista, porque é DI ou porque é os dois, é irrelevante. Eu fico pensando se tem alguma diferenciação, assim, na questão de acesso às terapias, né? Se é tão... Não é fácil ter acesso às terapias para autismo, tá? Mas eu vejo que, às vezes, até mais comum você conseguir via judicial para autismo do que para outras questões, para outros transtornos, né? Dúvida. Isso é verdade. Mas tem uma coisa que eu gosto de dizer, e quando eu estou dando aula, eu sempre mostro um gráfico mostrando isso, né? Eu vou falar uma frase e depois eu vou explicar. O problema do autismo não é o autismo, o problema do autismo é a deficiência intelectual. Porque o autismo, a gente já não falou várias vezes hoje aqui que autismo é um transtorno do comportamento? Então vamos lá, ó. O autismo é um transtorno do comportamento humano. A análise do comportamento, a análise do comportamento aplicada, a ABA, é uma ciência que entende as coisas da seguinte forma. Comportamentos podem ser ensinados e aprendidos. Então veja, o autismo é um transtorno do comportamento humano. A ABA diz o seguinte, comportamentos podem ser ensinados e podem ser aprendidos. Portanto, se eu pego uma pessoa que é autista e eu aplico a ABA nela, ela não vai aprendendo comportamentos? Então, conforme o tempo vai passando, ela vai ficando cada vez menos neurodivergente, não é isso? Ela vai ficando cada vez com mais habilidades sociais, cada vez com mais habilidades de relacionamento. Agora, qual que é o grande problema? O grande problema é que quando você tem o autismo junto com a deficiência intelectual, conforme eu ensino comportamentos, a pessoa não aprende. Esse é o grande problema. Ou ela aprende, mas com uma taxa de aprendizagem tão baixa que ela passa meses e meses e meses sem ter alguma melhora social. Então, você entende que o problema do autismo não é o autismo? O problema do autismo é quando você tem autismo com deficiência intelectual, porque aí o poder da intervenção ele fica muito diminuído, o poder da intervenção fica muito lenta a evolução daquela criança, né? Então, eu sempre digo assim, eu não tenho dificuldade de fazer diagnóstico de autismo, porque eu explico tudo para a mãe e falo assim, olha, se for só isso aqui mesmo, tal, é vida que segue, vamos fazer a intervenção. Agora, no momento que eu tenho que dizer a ela que a criança tem deficiência intelectual, aí a coisa muda, aí o buraco é mais embaixo, porque aí eu começo a falar sobre prognóstico. Então, quando eu digo que não faz diferença do ponto de vista da intervenção, mas faz diferença do ponto de vista do prognóstico. Então, você ter um filho que é só autista é uma coisa. Você ter um filho que tem autismo mais deficiência intelectual é outra coisa. O nível de dependência disso aqui é muito maior do que o nível de dependência disso aqui.
o nível de perda de autonomia quando você tem autismo com DI é muito maior do que o nível de perda de autonomia quando você tem só o transtorno do espectro do autismo. Vai impactar muito mais na vida e no planejamento da vida dessa família Exato. para pensar no futuro mesmo, né? Porque Exato. quando a gente tem diagnóstico que você sabe que lá na frente o seu filho vai depender de você, ou quem que vai cuidar dele? Essas perguntas vêm na cabeça dos pais, né? Então, por isso que também é importante, como a gente falou ali no começo, né? O médico não esconder as coisas. Por mais duro que seja naquele momento, tomar ali, tipo, meu Deus, agora tomei um choque aqui. Mas você vai aí aos poucos sabendo o que eu tenho que fazer daqui pra frente. É terapia, é trabalhar muito a questão de autonomia, de independência. E mesmo que isso, às vezes, seja, nossa, mas será que vai ser possível? Essa pergunta vem, né? Será que vai ser possível? Ele vai conseguir alcançar essas coisas? Você falou uma coisa agora Então, que eu acho... são duros, assim, mas que a gente tem que ficam povoando a cabeça dos pais, né? Você falou uma coisa que eu acho super importante. Eu vejo às vezes não, isso é muito comum de acontecer. Às vezes você pega uma criança, o menino tem, sei lá, 16 anos de idade, um autismo nível 3 com deficiência intelectual moderada severa. Então, olha lá, o moleque ele é um adolescente de 15 a 16 anos, autismo nível 3, com deficiência intelectual moderada severa. E aí, quando você vai ver o programa de ensino, estão tentando alfabetizar essa criança. Aí eu olho aquilo e eu falo assim, não é possível. As pessoas que estão lidando com esse menino não estão entendendo do que é que nós estamos falando. Porque você acha que o menino com 16 anos, ele não sabe falar, ele é não verbal, minimamente verbal, DI, com autista. Acho que ele vai aprender a ler? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Ele não vai ser alfabetizado, ele não vai ser letrado. Então, conforme essas crianças vão crescendo, você tem que ir mudando o foco da intervenção para aquilo que sejam coisas úteis para a criança. Então, eu sempre digo, você pode ter uma vida fantástica sem saber ler. Agora, você não pode ter uma vida fantástica se você não souber tomar banho sozinho. Porque se você não souber tomar banho sozinho, alguém vai ter que passar a vida inteira dando banho em você, e isso vai te colocar numa posição muito vulnerável, numa posição de poder ser abusado sexualmente e tal. Se você não for capaz, por exemplo, de usar o banheiro e fazer sua higiene pessoal, você vai ter uma vida muito difícil. Então, você quer ver outra? Às vezes você vê crianças grandes que indo na escola com deficiência intelectual já moderada, severa, tentando aprender coisas de matemática. Que, gente? Para que você vai ensinar seno e cosseno para uma criança? O que ela vai fazer com esse conhecimento? Isso não é para nada. Então, o que você tem que ensinar? Você tem que ensinar o sistema monetário nacional. Você tem que ensinar o valor de uma nota de dinheiro. Você tem que ensinar como que ela usa aquele dinheiro para comprar alguma coisa na padaria. Porque se ela conseguir aprender isso, porra, você melhorou a qualidade de vida daquela criança, daquele indivíduo. Você melhorou a autonomia, aumentou a chance de independência, né? Então, é muito importante que quando um terapeuta ele vai criar um programa educacional individualizado, ele vai decidir o que é que ele vai ensinar, principalmente se a criança for grande, ou for um escolar, um adolescente, um jovem, até um adulto, que as coisas que vão ser ensinadas tenham um objetivo prático, né? E não coisas teóricas. Se você pensar, Kelly, a imensa maioria das coisas que a gente aprende, pensa nós três aqui, ó, a maioria das coisas que a gente aprende na escola, para que serve? Eu sempre digo, quando você usou a última vez os seus conhecimentos sobre a Revolução Francesa, para que serve? A gente aprendeu, né? Aconteceu em 1789, Montesquieu, Diderot, tá, mas para que você faz com esse conhecimento? Isso não é para nada, né? Quando os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, tá bom, todo mundo aqui estudou, mas para que serve? Ou seja, a imensa maioria das coisas que a gente toma tempo das pessoas ensinando na escola, eu não estou dizendo que não é importante. Eu só estou dizendo que se a pessoa aprende pouco, é melhor você escolher no que é que você vai gastar o tempo dela. Talvez essa pessoa não tenha tempo para aprender sobre os afluentes do rio Amazonas. Entendeu? Ela tem que aprender coisas que vão ter um impacto sobre a vida dela, né? Se a gente falar sobre a escola e o modelo da escola, a gente fica o programa inteiro só inteiro. Tem que começar hoje e acabar semana que vem. Porque aí a gente tá falando, nossa, tem muita coisa que não tem utilidade, vamos ser bem sérios, né? Não tem nenhuma. Não tem utilidade. É que você fala isso, os professores já começam a desmaiar. Mas a verdade Mas os próprios professores sabem, né?
tem essa noção também, que Você tem sabe, coisas que tem um são... estudo, menina, que é um estudo Mas, muito interessante, que ele mostra uma coisa muito chocante. A imensa maioria, eu não estou falando eu estou falando da imensa maioria das crianças hoje no Brasil, que esse estudo é nosso aqui, que estão chegando no primeiro ano do ensino fundamental, então lá com 6 anos de idade, essas crianças elas não têm as habilidades pré-requisitas para alfabetização. Elas são crianças de inteligência normal, mas elas não têm, por exemplo, funções executivas, controle inibitório, comportamento de aluno. Elas não foram adequadamente treinadas para serem alfabetizadas. E olha o tamanho do problema. Aí essa mãe chega dessa criança para a professora no primeiro ano do fundamental e fala assim: prof, alfabetiza? Não, simplesmente não, não tem como, porque a criança não tem as habilidades pré-requisito para que a professora possa fazer a mágica e ela alfabetizar, né? Quando eu dou aula sobre ensino de crianças pequenas, eu sempre falo, né? Claro, forçando a barra, mas eu digo assim: criança pequena aprende mais no recreio do que dentro da sala de aula. Porque as coisas que eu preciso que uma criança pequena aprenda, que é controle inibitório, que é memória de trabalho, que é esse tipo de coisa, não tem dentro da sala de aula. Isso tem quando essas crianças estão brincando de fantasia no recreio. E qual que é a tendência hoje na escola? Diminuir o recreio e socar essas crianças dentro da sala de aula. Qual que é o reflexo? Crianças chegando no primeiro ano do fundamental sem habilidades pré-requisito para alfabetização. Ou seja, está errado. Tá dando errado da forma como nós estamos fazendo hoje no Brasil. é porque cada vez mais cedo, e você deixa bem isso, a criança aprende muito no brincar, nesse momento, né, com as outras Lúdico. crianças, no momento lúdico. E aí, cada vez mais cedo, fazer lá o tal da letra cursiva, fazer um monte de coisa que às vezes a criança não tem nem Motricidade para habilidade aquilo. mesmo, né? Não Não tem a tem. motricidade necessária, suficiente para aquilo, e a gente está infernizando. Se você lembrar quando a gente era criança, né, há 40 e tantos anos atrás, quando a gente foi aprender, a gente ia pegar a cartilha Caminho Suave lá para frente, né? Você ia estar alfabetizado lá para frente. E eu sempre digo, quando você tiver 30 anos de idade, que diferença faz se você aprendeu a ler com 5, 6 ou 8 anos? O que muda isso na vida de uma pessoa? Não muda absolutamente nada. Então, essa alfabetização precoce que a gente vê hoje nas escolas, né, está na contramão do que a neurociência entende como produtivo. Hoje em dia tem mãe que, se a criança com 5 anos e meio não está alfabetizada, essas mães estão loucas já. Por quê? Porque a escola está pondo pressão em cima disso. Ué, eu, quando tinha essa idade, não estava alfabetizado. Eu fui ser alfabetizado com 7 para 8 anos. Que diferença isso faz hoje? Não faz diferença absolutamente nenhuma. Então, realmente, isso acaba tomando um tempo dessas crianças, que é um tempo que poderia estar sendo mais bem aproveitado, mais bem aplicado para outras coisas, né? Exatamente. Doutor Paulo, daí a gente falou, então, da deficiência intelectual, ela como uma comorbidade. A gente fala comorbidade Comorbidade, isso. do autismo. Aí outra comorbidade que é bem comum é o TDAH. Isso. Muito comum. Os estudos mostram que mais de 80% das pessoas com autismo também têm TDAH. É uma questão gênica, né? Muitos genes que estão na base do transtorno do espectro do autismo também estão na base do TDAH. Isso é muito importante, que eu sempre digo, porque as intervenções elas são muito diferentes, né? Então, a gente diz assim, não, o autismo não se trata com medicação, mas TDAH se trata. Então, tem uma quantidade grande de pessoas com TDAH que vão se beneficiar demais de psicoestimulantes, que vão se beneficiar demais de antidepressivos ansiolíticos e tal. Então, não adianta você fazer um diagnóstico pela metade. Então, ou você tem o diagnóstico completo daquele indivíduo e você está realmente fazendo um tratamento completo, ou você não está dando o melhor da intervenção para aquela pessoa, né? Então, é muito importante. E é curioso também, porque as pessoas, assim como você mesmo disse, né? Poxa, mas às vezes parece muito difícil diferenciar autismo de deficiência intelectual. As E pessoas dizem TDAH assim, também, né? pois é, só que não. Não, mas Mas a assim, lógica é a mesma, né? Mas para quem é porque experiente, você percebe que o autista, ele não é hiperativo. O autista, ele é agitado. Ele tem busca sensorial, ele tem alienação de comportamento. Mas a característica da hiperatividade, ela é diferente, porque o hiperativo, ele não consegue se manter em repouso. Por exemplo, se o hiperativo estivesse sentado aqui, conversando com você, ele começa assim, ó, com a mão. Aí você fala assim, ô Paulo, para de bater a mão aqui na coisa. Daí ele para, daí ele começa assim, ó. Aí você fala, ô Paulo, para de bater o pé. Daí o cara começa aqui assim, ó.
Mas veja, ele não vai estar agitado correndo por aqui. Pega um filho autista e solta ele aqui. O que ele vai fazer? Vai aqui. Ele vai na mesa de som, ele vai ali, ele põe o dedo na câmera. Ou seja, o comportamento, quando você tem experiência nisso, o comportamento desses indivíduos é muito diferente, né? Você consegue perceber se o indivíduo é só autista ou é autista com TDAH. Agora tem o seguinte, Kelly, que eu acho que isso é uma coisa muito relevante. Quando a gente fala de TDAH, qual que é o remédio que vem na cabeça de todo mundo? Ritalina, né? Ritalina, pois é. Aí tem que cuidar, porque Ritalina é um psicoestimulante, o metilfenidato, é um espetáculo de medicamento. Para quê? O TDAH. Agora, quando você tem TDAH comórbido, ou seja, TDAH com autismo, TDAH com deficiência intelectual, TDAH com TOD, TDAH com transtorno de humor bipolar, o uso do psicoestimulante fica muito comprometido. Por quê? Porque se você pegar a bula da Ritalina para ler, qual que é um dos principais efeitos colaterais da Ritalina? Transtorno de ansiedade. Então, você vai dar Ritalina para uma criança que tem autismo e TDAH, primeiro, a atenção dela aumenta. Claro, Ritalina é feita para isso, para aumentar a atenção. A atenção dela aumenta, mas muitas vezes o comportamento piora. Então, você passa a ter uma criança que, por exemplo, não era agressiva e passa a ter comportamento violento. A Ritalina pode piorar e piora muito estereotipias, né? Então, usar Ritalina em criança com autismo não é que não possa. Eu tenho um monte de criança autista usando Ritalina, mas você tem que ter muita cautela. E outra coisa, Ritalina é feita para atenção, não é? Agora tem o seguinte, a Ritalina não faz a criança prestar atenção no que eu quero. A Ritalina faz ela prestar mais atenção. E se ela tiver hiperfoco em beisebol? Tá entendendo o tamanho do problema? Aí ela já tinha hiperfoco em beisebol, ela só gostava de falar de beisebol. Aí eu pego essa atenção dela e explodo lá para cima. Ela vai ficar o dia inteiro falando de quê? De beisebol. A Ritalina não é, então, para fazer a criança também ficar mais calma na escola? Porque Absolutamente. geralmente... Porque As a gente pessoas acham os que Ritalina é um professores... remédio para comportamento, né? Os professores falam, não, tem que dar Ritalina para ver... Mas não você tô sabe dizendo por que professores, você pais, tem... sabe? Né? Tipo, Sabe por mas que tem tem esse... Sabe por que tem essa percepção? Porque, ó, você quer ver uma coisa? Tu não tá parada aí faz 1 hora? Mas por que tu tá parada? Porque tu tá concentrada. Por que eu tô parado aqui? Porque eu tô concentrado em você, eu tô interessado no que tá acontecendo aqui. Quando você pega a Ritalina e joga lá para cima, o que a Ritalina faz é isso, ela vai aumentar a norepinefrina no cérebro e vai aumentar a dopamina no cérebro. Quando aumenta a norepinefrina e aumenta a dopamina, o indivíduo fica mais focado. Quando ele fica mais focado, ele inibe a área motora, daí ele fica mais parado. Entendeu? Mas Ritalina é um psicoestimulante, não é um psicossedativo. Então, ela não vai ter um impacto exato sobre o comportamento humano. Ela tem um par-efeito que é deixar o indivíduo mais parado. Eu já vi gente chamando isso, está na literatura, chamam de efeito zumbi. Quando você coloca uma dose muito alta de Ritalina, o sujeito fica assim, ó, totalmente parado. Por quê? Porque você aumentou muito essa neurotransmissão no cérebro, né? Mas quando você tem o TDAH comórbido, o transtorno de ansiedade ele explode normalmente. Então, eu evito muito utilizar Ritalina em transtorno do espectro do autismo, né? Às vezes, quando a dificuldade de aprendizado é muito intensa, você não tem por onde correr. Você vai ter que fazer um teste. Mas quando você faz esse teste, duas coisas. Primeiro, você tem que começar com dose muito baixa. Às vezes você começa com 5 miligramas por dia, que é um cheiro de Ritalina, mas para ir testando a medicação. Segundo, você tem que aumentar a dose muito devagar. E terceiro, você tem que orientar a família. Dizer assim, olha, esse medicamento é bom para isso, mas tem esse tal efeito colateral. Eu preciso que a senhora avise a escola, eu preciso que leve esse laudo aqui para a escola, dizendo que ela vai ser medicada. E se tiver algum problema, me liga. Entendeu? Não é um remédio que dá para você colocar e falar, ó, volta daqui a 1 ano para a gente ver como as coisas estão. Não tem como fazer isso. E até porque a Ritalina ela tem um período de tempo curto ali, né? 4 horas, 4 é a isso? 5 horas. 4 a 5 horas, 4 a né? 5 horas. Ele foi feito para a escola. Se você precisar de... É o que eu estou te falando, não foi feito para comportamento, né? Se fosse feito para comportamento, durava... Existem Ritalinas de longa duração, né? Mas eu não gosto também para criança, tem muito efeito colateral. Ela foi feita por 4 a 5 horas, que é para durar meio período, aquele período da escola, né? Chegou em casa, almoçou, acabou o efeito. É vida normal, é vida que segue. Mas a gente observa as pessoas, muita gente não sabendo usar mesmo, né? Total. Muito não sabendo. Ou dando doses muito altas, às vezes, né? Eu já recebi paciente usando 80 miligramas de Ritalina por dia. É uma dose tóxica, não se usa isso para criança, não se usa isso para ninguém, né?
E às vezes no desespero de melhorar o comportamento, a mãe vai se queixando, a escola vai se queixando e a criança bate, coisa e tal, e a pessoa vai aumentando o medicamento, às vezes atinge doses tóxicas da medicação. Antigamente, né, os nossos pais diziam assim, chega uma hora que o molho fica mais caro que o peixe, né? Quer dizer assim, na tentativa de ajudar a melhorar um comportamento, você acaba usando uma dose tão alta da medicação que passa a ser contraprodutivo. Você está fazendo mais mal do que bem para aquela pessoa, né? E assim como na deficiência intelectual, o TDAH também, o diagnóstico dele não é quando a criança é muito pequenininha, né? Você não consegue fazer, porque o diagnóstico do TDAH não é que não possa, mas habitualmente ele é feito ao redor de 5, 6 anos de idade, porque os sistemas de inibição cerebral, os sistemas que controlam o comportamento de atenção e concentração, eles vão estar prontos ao redor de 5, 6 anos de idade. Então, eu pessoalmente não gosto de fazer diagnóstico abaixo de 5, 6 anos de idade. E outra coisa, Ritalina está escrito na caixa ali, uso em adultos e após 6 anos, em crianças após 6 anos. Ritalina não foi feito para dar criança pequena. Ritalina em criança pequena tem muito efeito colateral. Então, o que adianta você fazer um diagnóstico aos 3 anos de idade que você não pode tratar? Não tem cabimento. Então, é melhor você ir conduzindo. Hoje aconteceu isso. Hoje eu atendi um bebê de 2 anos e 3 meses que eu tenho certeza que ele tem 2 anos e 3 meses. O irmão é autista, um autista nível 2, e hoje a mãe me levou o bebê de 2 anos, acho que 2 anos e 3 meses. Eu tenho certeza que ele é TDAH. Eu sentei com a mãe, expliquei tudo isso que eu estou te falando aqui, eu fiquei falando lá para a mãe também, falei, pera, eu não vou colocar isso no laudo. Por quê? Porque se eu colocar que um bebê de 2 anos e 3 meses tem TDAH, qualquer médico que pegar isso aqui vai falar assim, não, o Paulo tá louco, não vai dar diagnóstico de TDAH, mas eu tenho certeza absoluta. Quando eu olho para aquela criança, ela não é autista, contato social ótimo, ótima criança, mas o nível de agitação psicomotora dela é absurdo, a falta de atenção e concentração sustentada dela é absurdo. E a maior parte dos irmãos de autista não tem autismo, tem um outro transtorno neuropsiquiátrico que normalmente é o TDAH. Então, aquele bebê, eu falei para a mãe, ó, a gente vai se ver daqui a uns 3 anos só para eu fechar teu laudo, porque eu tenho certeza que isso aqui é um TDAH. E nesse período, agora só uma perguntinha assim, né? Mas nesse período, por exemplo, dessa mãe, ela também, no TDAH, tem alguma intervenção para que ela possa fazer para que ela, né, também vá orientando essa criança para ter melhores... Ela já começa a fazer psicoterapia desde agora. Desde ela pequenininha começa a fazer também, psicoterapia. Né? E lembrar também, Kelly, que uma parte das crianças com TDAH também tem atraso da fala, viu? E isso às vezes é um problema, porque daí como as pessoas não sabem disso, junta lá agitação, falta de atenção e atraso da fala, vai falar que é o quê? Autismo. Só que não é, porque uma parte das crianças com TDAH também tem atraso da fala. E tem autista que fala normal e tem autista com atraso de fala, né? Então aí o pulo do gato é a questão do contato social. Então você vê esse nenenzinho que eu te falei, 2 anos e 3 meses hoje, ele tem um discreto atraso da fala. Ele conversa já um pouco, mas ele tem um pouco de atraso da fala. Mas o comportamento social da criança é totalmente normal, ela não é autista, né? Então ela provavelmente será um TDAH com um discreto atraso da fala. Então ela começou a fazer, prescrevi hoje, começou a fazer um pouco de fonoaudiologia e um pouco de terapia comportamental. E eu vou ficar vendo essa criança até de cada 6 meses, até que eu consiga fechar esse diagnóstico de forma definitiva. Doutor Paulo, a gente falou tanto TDAH, deficiência intelectual e níveis de suporte, né, do autismo ali. Todos os níveis de suporte podem ter alguma comorbidade, assim? Porque daí a gente volta lá pro leve, né? Total. Pro nível... Todas têm, o leve tem muita comorbidade. O autismo nível 1, ele tem muita comorbidade. Não por outro motivo, o autismo nível 1 são os maiores níveis de suicídio. O maior nível de suicídio não é no nível 2 ou no nível 3, é no nível 1. O maior nível de depressão, depressão maior, é no nível 1. O maior nível de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é no nível 1. Sabe por quê? É que... Eu ia perguntar por quê, né? É ruim falar, mas a verdade é que no nível 2, no nível 3, como a maior parte dessas crianças tem algum nível de deficiência intelectual, muitas vezes elas não percebem a diferença, né? Você faz bullying com uma criança, por exemplo, com deficiência intelectual moderada, ela vai rir junto com você. Você está rindo dela, mas ela está rindo junto com você porque ela não está entendendo. Ela não está entendendo que você está rindo dela. Uma pessoa com uma deficiência intelectual leve ou com um autismo nível 1, se você faz um bullying com ela está entendendo perfeitamente que você está fazendo bullying com ela. Então, o impacto emocional que isso tem no autismo nível 1
ele é muito grande, né? Muito grande. Eu sempre digo, o autismo nível 1, ele é a vítima perfeita. Ele é a vítima perfeita, sim, porque algumas vezes ele também não entende direito o que aconteceu, ele já tem uma baixa autoestima, então ele acaba tolerando mais que as pessoas zombem dele, porque ele, de alguma forma, ele não sabe direito como manter aquela relação social, mas ele quer pertencer àquilo que está acontecendo, então são vítimas muito clássicas de bullying, né? Quando você tem uma criança com uma deficiência intelectual moderada a severa, ou um autismo moderado a severo, vamos falar da síndrome de Down, que é mais fácil? Todo Uhum. mundo que olhar para uma pessoa com síndrome de Down, você concorda que vai perceber? Né? Você vê uma criança com síndrome de Down, você percebe que ela tem síndrome de Down, você percebe que ela tem uma deficiência. É muito menos provável que uma outra criança vá fazer chacota dessa criança. Agora, você olha para uma criança de 6, 7 anos de idade, que tem um autismo nível 1, um comportamento neurodivergente, ela se comporta de uma forma estranha, ela grita, ela fala um pouco de uma forma inapropriada. As outras crianças não vão perceber que ela tem uma deficiência. As outras crianças vão achar que ela é estranha, vão achar que ela é diferente. É uma vítima de bullying muito maior. Então, a comorbidade pode acontecer em qualquer nível do transtorno do espectro do autismo, mas lembrando que é muito frequente comorbidade no autismo nível 1. E às vezes, Kelly, a comorbidade do autismo nível 1 é muito mais grave do que o próprio autismo, viu? Isso é muito comum, por exemplo, no autismo nível 1 na infância. Você pega um menino ali de 7, 8 anos de idade, ele tem autismo nível 1 e ele tem TDAH. O TDAH traz muito mais prejuízo do que o próprio autismo nível 1. O transtorno opositor desafiante traz muito mais prejuízo do que o próprio autismo nível 1. Então, é o que a gente falou no começo da nossa conversa aqui, né? A ideia de você realmente entender o DSM inteiro para que você possa, além do diagnóstico do autismo, identificar cada uma dessas comorbidades e, evidentemente, estabelecer a intervenção adequada para cada uma dessas comorbidades. E aí, no nível 2 e no nível 3, a gente tem deficiência intelectual e tem mais algumas. Pode ter todas. Você Todas pode também. ter TOD, você pode ter transtorno de conduta, você pode ter. TOD e transtorno de conduta são coisas diferentes. São coisas diferentes. O transtorno de conduta é um transtorno neuropsiquiátrico cujo teu comportamento te coloca em conflito com a lei. Então, por Tá. exemplo, furtar coisas. Furtar coisas é um problema de comportamento, mas te coloca em conflito com a lei. Abusar sexualmente de uma pessoa é um problema de comportamento, mas te coloca em conflito com a lei, né? Então, o transtorno de conduta ele tem essa vertente de colocar em conflito com a lei. O TOD não. O TOD ele é muito mais uma oposição, um desafio de autoridade, mas não necessariamente te coloca em conflito com a lei. Muito frequente, viu? O TOD é muito frequente no transtorno do espectro do autismo também. Em torno de 12 a 17% das crianças com autismo têm TOD. E aí também esses comportamentos que a gente vê às vezes mais. Vem isso, né, na escola. Vamos dar um exemplo da escola, assim. Às vezes a criança não aceita mesmo o que a professora fala, a autoridade fala, e dela desregula totalmente, né? Entra em crise. Então, às vezes, vem muito também, se a criança tem o TOD, vem mais, acho que disso do que Dos dois, mas dos o TOD é dois. muito comum. Isso que você falou é muito verdade. O TOD, muitas vezes, ele tem comportamento explosivo, né? Então, quando ele é frustrado, quando ele é contrariado com alguma coisa, ele não sabendo como lidar com aquela situação, ele pode ter um comportamento disruptivo, comportamento agressivo violento. Mas esses comportamentos, na imensa maioria das vezes, eles são impulsivos. O que significa isso? Não passa 10 segundos, a criança põe a mão assim na cara e ela fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Ela sabe que aquilo está errado. É que ela não teve o controle inibitório. Então ela teve aquele impulso, ela vai lá, por exemplo, e puxa o cabelo de um amigo, mas imediatamente depois ela começa a chorar. Ela sabe que está errado Uhum. aquilo que ela fez, né? Então, perceba que todos nós, a pessoa neurotípica, ela pode ter vontade de dar um tapa em alguém, não pode? Ué, às vezes alguém te dá uma fechada no trânsito, você não fica com raiva? Mas você não vai descer do teu carro, pegar uma pedra e tacar na pessoa, né? Você tem o controle inibitório, você sabe que isso é inadequado, coisa e tal. O TOD, o TDAH também pode ter, viu? Ele não tem o controle inibitório. Então, quando ele vê, ele já fez. Mas se um minuto depois você chama ele e fala assim, cara, você viu que você puxou o cabelo da amiga? Daí ele fala assim, vi. Daí você fala assim, é certo? Ele fala, é errado, tio Paulo.
Ou seja, ele sabe que é errado, mas Uhum. naquele momento que ele precisava controlar o impulso, ele não foi capaz de controlar. Existe terapia para isso. Existe terapia. Dentro da psicoterapia comportamental, isso pode ser trabalhado em consultório, Desde pequenininho já. o quanto antes possível. É. O TOD também a gente é, consegue se diagnosticar desde cedo também. Ele costuma aparecer um pouquinho mais tarde, mas não tem um limite temporal. Você pode ter diagnóstico de TOD em criança pequenininha. É que a criança pequena, ela pode não ter limite porque ela ainda não foi suficientemente, ela não foi suficientemente ensinada, né? Porque veja que esse comportamento, ele não é um comportamento inato no ser humano, ele tem que ser ensinado para a criança. Então, se a criança ainda não teve tempo de aprender isso, você não deve falar em TOD, né? Sabe quando é muito comum, né, o pediatra falar assim, não, essa criança não tem limite, não tem essa história? Teu Aham. filho não tem limite. O que é o não tem limite? Ele deveria ter sido ensinado a respeito da inibição de alguns comportamentos e ele não foi ensinado. Então ele não tem limite, ele age de uma forma impulsiva, ele age sem limite, né? Aí você não vai poder utilizar o TOD. Agora, se você tem uma criança que tem limite, a educação daquela criança é adequada, coisa e tal, e mesmo assim o tempo passa e ela continua se opondo, ela continua desafiando a autoridade, aí você começa a pensar em TOD. E até deixar bem claro que o TOD também não é só, só não obedece a mãe, né? Não obedece Total. só o pai, tipo, não obedece a autoridade Normalmente em é um geral, né? comportamento que a criança tem. Uma coisa importante é que o TOD ele pode se manifestar de forma assimétrica. Por exemplo, você pode ter mais problema na escola do que em casa. Você pode ter mais problema com a mãe e com o pai do que com a avó. Mas habitualmente é o que você falou, é um comportamento que se observa de forma generalizada na vida da criança, né? Na verdade, acho que vale para todos os transtornos que a gente falou aqui, né, doutor Paulo? Tipo, não Se é vai autista, se é acontecer autista em qualquer lugar, se você tem TOD, você exatamente, tem né? TOD em qualquer lugar. Eu falo às vezes para as mães de uma forma mais jocosa, mas eu gosto de dar exemplo porque eu acho que fica fácil. Se você tem pneumonia, você não tem que tossir em todo lugar? Esses Uhum. transtornos neuropsiquiátricos são transtornos mentais. Ou seja, não tem se ter um problema aqui na tua casa e quando você vai ali você é normal e no outro você tem. Não tem, né? Ou você tem aquele problema de comportamento ou você não tem. Então é muito importante que se investigue também em vários ambientes onde a criança vive, onde ela frequenta, para de fato perceber se realmente essa é a forma como aquela criança se comporta, né? É porque senão às vezes a gente também acaba vendo só um lado daquela criança e leva a informação errada pro profissional que vai avaliar, né? Eu vou usar esse teu Porque, gancho que você falou agora para te falar uma outra coisa para os pais. Às vezes você pega uma consulta e a mãe vai lá e começa a falar só problema, problema, problema. Chega uma hora que eu falo para ela assim, não, mas agora eu quero saber o que a criança tem de bom. Porque assim, vamos falar, por exemplo, de autismo, né? Se você resolver ficar falando só do que está difícil, você fica um mês falando sobre aquilo. Mas, cara, tem um monte de coisas, tem um monte de qualidades. Quem tem filho autista sabe, a maior parte dos autistas, eles não batem. Não é verdade isso. Eles não batem, eles não puxam cabelo. Eles costumam ser crianças doces, crianças amorosas, crianças gostosas de você ter. Elas sobem em cima de você. Eu que não tenho cabelo, elas ficam passando a mão assim na minha cabeça. Quer dizer assim, então, eu às vezes eu coloco essa perspectiva para a família, né? Tudo bem, a gente já entendeu o que está ruim. Mas agora vamos falar o ponto positivo. O que ela tem de forte? O que ela tem de bom? O que a gente pode usar que essa criança tem de bom a nosso favor, né? Quer dizer, como que a gente vai usar essas potencialidades para atrair os amigos da escola? Como que a gente uhum. vai gerenciar o comportamento bom nela? Porque senão a gente fica achando que tudo é desgraça, né? E na verdade, a imensa maioria dessas crianças, quando a intervenção é bem conduzida, essas crianças vão ter uma vida ótima, com uma excelente qualidade de vida. Claro que cada uma dentro da sua perspectiva, cada um dentro das suas possibilidades, mas de uma forma geral vão ter uma qualidade de vida muito boa, né? E até porque depende, eu sempre falo, né? Eu gosto de frisar muito isso, que não é só a terapia, né, doutor Paulo? Tem que também ter uma orientação muito boa para esses pais e para a escola, porque é essa tríade mesmo que vai ajudar a criança a se desenvolver em todos os ambientes que ela está, né? Porque às Total. vezes você vai lá, trabalha, quando falou do PEI também, né, do plano individualizado. Às vezes os pais nem sabem o que está sendo trabalhado. Ou aquele profissional nem mostra ou nem cria o PEI, porque tem muito profissional que não faz isso. E aí o pai fica muito perdido de não saber como conduzir os comportamentos. Ah, se a criança bateu uma vez, tá em casa e ela bateu uma vez, você tem que mostrar que aquilo não é certo, que aquilo é errado, né? Pra ela não ir fixando, tá, eu bati e ganhei aquilo, eu bati e aconteceu isso. Exatamente. Então, e na escola, o que acontece quando isso acontecer?
Então, todo mundo tem que falar a mesma língua, assim, eu acho que para conseguir essa criança ter o melhor desenvolvimento possível, assim. Isso que você falou é super relevante, né, Kelly? Às vezes a mãe fala assim, não, porque o fulano ele tá puxando o cabelo na escola. E eu sempre digo assim, olha, deixa eu falar e explicar para não ficar ruim. Mas assim, eu falo assim, não é importante que ele tá puxando o cabelo. Importante é entender o porquê é que ele tá puxando o Exato. cabelo. Porque depois que a criança foi lá e já puxou o cabelo, eu não posso fazer nada. Ela já puxou o cabelo, não tem como voltar com o tempo aqui. O que eu preciso tentar fazer? Eu preciso tentar fazer que isso não aconteça de novo. Para que isso não aconteça de novo, eu preciso entender esse comportamento. Porque às vezes puxou o cabelo porque o amigo está cutucando. Ele não tem controle inibitório. Às vezes puxou o cabelo porque a voz daquele amigo provoca dor timpânica nela e ela sente dor, vai lá e puxa o cabelo. Às vezes puxou o cabelo porque ela está com vontade de comer uma comida do amigo e ela não sabe pedir. Quando ela puxa o cabelo, o amigo dá atenção a ela. Então, na análise do comportamento, a gente chama isso de tríplice contingência, né? A tríplice contingência é isso, é você pegar um comportamento e entender as fases daquele comportamento, né? Todo comportamento, ele tem o comportamento propriamente dito, que, por exemplo, é puxar o cabelo. Na aba, a gente chama isso de resposta. Tem uma coisa que antecede o comportamento, que é o antecedente, e tem uma coisa que acontece depois, que é a consequência. Então, para que você consiga trabalhar com o comportamento, você precisa entender as 3 fases, o antecedente, a resposta e a consequência. Só a gente ficar marretando a criança que puxou o cabelo, não adianta nada, você não vai conseguir evoluir com isso, né? É, porque é bem isso, a gente só olha geralmente o momento que aquilo aconteceu. Muitas Que é o vezes menos importante. muitas vezes a gente não consegue nem olhar o que é o reforçador, por que a criança fez aquilo para ter o reforçador, a gente não olha, porque daí só, né, só quer resolver a tua questão. E também você nem estuda aquilo, não, mas o que levou ela àquele comportamento, naquele momento. E às vezes o seu comportamento de professor é o que está mantendo puxar o cabelo. Sabe por quê? Porque da primeira vez que ela puxou o cabelo, a professora chegou para a tutora e falou assim: Linda, pega a Mariazinha e leva ela para fora, ela tá nervosa, tá puxando o cabelo dos amigos. Aí a tutora pega e leva a Mariazinha lá fora para ela ficar brincando. O que a Mariazinha vai fazer amanhã? Entendeu? Porque, ué, ontem ela puxou o cabelo, aí a prof falou, leva a Mariazinha lá fora, ela tá nervosa. Ela puxa de novo, a prof fala de novo, Linda, leva a Mariazinha lá fora, ela tá nervosa. A Mariazinha vai ficar o resto da vida puxando o cabelo. É a história da criança se jogar no chão lá no mercado. Uma coisa, aí você pega e fala assim, ai que vergonha, deixa eu dar o chocolate. O que vai acontecer daqui a 2 dias? Vai se jogar no chão, porque o reforço mantém aquele comportamento ativo, né? Então, esse é o tal negócio, né? Se você não olha para a consequência do comportamento, se você não olha para o antecedente do comportamento, você nunca vai conseguir trabalhar de fato no ambiente para conseguir mudar aquele comportamento. Na verdade, são coisas que os pais, a maioria, não tem conhecimento. Não tem, porque... a gente fala que a análise do comportamento está em tudo. Se for pensar, né, o cara que faz o semáforo, ele estudou análise do comportamento, o mercado, quando vai colocar as coisas nas gôndolas. Alguém estudou a análise do comportamento para que a pessoa pegue aquele produto de lá, né? Então, assim... Só que na prática a gente não entende muito isso, né? Como pai e mãe, assim. Como que isso se aplica na como na se sua aplica vida na sua real, vida isso como aí, né? pai e mãe, né? Tem uma psicóloga que eu gosto muito, que é a doutora Lídia Weber, que ela tem um livro que daí agora a gente tá falando não só para crianças atípicas, mas para qualquer criança, né? Para as neurotípicas também. E aí ela fala que é como eduque com carinho. Então, e ela faz tudo baseado na análise do comportamento. 12 conceitos, assim, para que os pais entendam o que é análise de comportamento, como que eles podem aplicar em casa, no dia a dia, Na com as prática. crianças. Então, acho que é um livro bem, bem bacana, assim, para quem não conhece nada de análise de comportamento, Vale né? muito a pena. É. Análise do comportamento, que ali eu costumo dizer assim, é uma ciência que ela não inventou nada. Desde quando a análise do comportamento começou a ser desenvolvida, na análise do comportamento experimental na década de 60, ela não criou nada. O que ela fez? Ela observou como que os organismos se comportavam e ela criou padrões para isso, ela descreveu isso. E aí, então, na sequência, porque essa era a análise do comportamento experimental, né? Na evolução, a análise do comportamento aplicada à aba começou a pegar esses conceitos e aplicar de forma terapêutica, de forma intervencionista, né? Mas ela não inventou nada. Se você observar, tudo o que acontece é mantido por um reforço ou para evitar uma punição. Por que as pessoas trabalham? Para ter dinheiro, dinheiro. né? Ué, E por que você precisa do dinheiro? Para você ter acesso a alguma coisa que vai te reforçar. Você veja, tudo. Por que eu saí da minha casa e vim aqui no teu estúdio gravar? Eu
não sei, mas há alguma coisa acontecendo aqui que reforça o meu comportamento. Eu pensei, putz, acho que vai ser legal ir lá conversar com ela, falar de autismo, é um tema que eu gosto e tal. Se você me chamasse, por exemplo, para vir aqui para falar de, sei lá, de culinária, provavelmente eu ia ter falado não. Eu ia falar assim, puta, não vou, não tem nada de culinária, vai ser chato isso aí, nem vou lá. Agora, você me chamou para falar de um tema que é um tema super reforçador para mim, eu gosto de falar sobre neurodesenvolvimento e tal, e aí por isso eu vim. Então, tudo na vida, né? E eu digo sempre essa história porque muitas pessoas que não entendem nada de aba, né? Eles dizem assim, aba compra as crianças. Aba é comprar a criança. Então você dá tela, você dá doce, coisa e tal, para comprar a criança. E eu sempre digo assim, então você também, quando você recebe o teu salário, está sendo comprado? Ué, porque você não trabalha porque você pode até gostar do seu trabalho, mas você não trabalha porque você gosta, você trabalha para ganhar dinheiro. Porque se alguém chegar e falar assim, olha, você gosta do seu trabalho? A pessoa fala, gosto. Daí eu falo, posso parar de te pagar então? Você continua vindo? Você vai? Ninguém vai. Não. Ou seja, então você não trabalha porque você gosta do trabalho, você trabalha porque você gosta de ganhar dinheiro. Existe uma contingência que é gostar ou não do seu trabalho, mas você trabalha porque você gosta de ganhar dinheiro. Se você tira o reforço, você leva o comportamento do indivíduo à extinção, ele para de trabalhar. Ou seja, de novo, a análise do comportamento não criou nada. A análise do comportamento, ela observou como que os organismos se comportam, padronizou isso e transformou isso em metodologias de intervenção. Então, o que se faz na aba é o que se faz na vida real. É uma reprodução de como os seres humanos funcionam. Exatamente. Acho que a gente abordou bastante coisa, né, Dr. Foi Paulo? super produtivo, uma delícia conversar com você. Uma delícia. Acho que deu para entender bem, assim, que o diagnóstico do autismo muitas vezes não vem sozinho, né? Vem com comorbidades juntas. E como que é importante também a gente procurar bons profissionais que saibam também ali direcionar essa família para dizer, olha, não é só autismo, ou é isso, ou é aquilo, né? Tipo, Ou é isso, mais aquilo. mais aquilo. Porque, senão, às vezes, aquilo que se falou, né, do TDAH, às vezes a comorbidade vai atrapalhar. Se você não entender o que tem a comorbidade junto, vai trazer mais vai prejuízo. trazer prejuízo porque você não está dando a intervenção adequada, Exato, né? exato. Então, pedir para que o senhor, assim, então fazer uma mensagem final aí de tudo isso que a gente conversou, né? E deixar também aí, reforçar de novo da sua página, dos seus cursos. Perfeito. Minha mensagem final, pessoal, é que a gente não desista das crianças, né? Quer dizer assim, eu já cansei de ver crianças com diagnósticos muito difíceis, de transtornos muito penetrantes, transtornos muito graves, e conforme o tempo vai passando, as intervenções elas vão fluindo, a criança vai melhorando, e quando a família se percebe, existe um horizonte lindo na frente daquela criança, né? Então, eu entendo que quando a gente faz um diagnóstico como esse, é uma cacetada, né? Não é fácil para a família, né? Eu tenho uma amiga minha que ela conta aquela história. Quando você tem um filho, você achou que você ia para a praia. Aí quando você chega lá na praia, fala assim, ó, tem um desvio aqui no caminho, não é mais praia não, é montanha. Agora, aí você fala, porra, mas eu queria ir para a praia, eu não queria subir a montanha, né? Só que não tem jeito, né? Quer dizer assim, você vai ter que escalar aquela montanha com o teu filho. Então, a minha mensagem final é essa, né? Não desistam, não desistam. Sempre existe uma perspectiva boa, sempre existe alguma coisa melhor atrás da montanha. E, para quem quiser acompanhar a minha rede social, no Instagram, que eu normalmente eu posto, @PauloLiberalesso, tudo junto, né? Sem nada, @PauloLiberalesso. Lá é onde estão os cursos, lá é onde eu posto vídeo quase todo dia, é a interface que eu tenho com o pessoal. É isso aí. Muito obrigada, Dr. Paulo. Obrigado, Kelly, eu que agradeço. E eu quero agradecer para você que ficou aqui assistindo com a gente. Aproveita, deixa o like nesse vídeo, compartilha ele com outras pessoas, se inscreve no canal e toda quinta-feira a gente tem um vídeo novo por aqui. É isso aí, gente. Obrigada e até a próxima semana.